Irmãos, nós estamos hoje terminando uma série que é chamada O Decálogo. Quero ver se você consegue falar isso para o seu irmão. Decálogo. Calango. Não, decálogo. Calango é outra coisa, né, pastora Gil? Calango é os bichos lá. Decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar o último, o 10º mandamento. Quem sabe aqui qual é o 10º mandamento? Sem colocar lá, mídia. Assim, ó, sem olhar nada. Você aí, você sabe qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. E aí tem várias coisas que nós não devemos cobiçar. Mas eu quero novamente pedir que você preste atenção, porque esse mandamento, o 10º mandamento, é o resumo de todos os 10 mandamentos, de todos os últimos 5 mandamentos. Então se você resolver esse mandamento na tua vida, os últimos 5 que foram citados serão resolvidos, e vocês vão entender por quê. Em Atos, capítulo 20, versículo 33, o escritor diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem veste. O escritor está declarando que ele conquistou uma bênção no caráter dele, no coração dele, na vida dele, ele percebeu que ele não tem cobiçado nem ouro, nem prata, e ele tem falado para as pessoas, né, dizendo confirmando a sua autoridade apostólica, porque muitas pessoas, querido, acham que as pessoas só se movem, quando elas fazem alguma coisa boa, elas só se movem por interesse. Uma vez, o irmão de um rapaz que nós estávamos cuidando, e esse rapaz ele tinha problema mental. Rapaz não, era um senhor já de idade, tinha problema mental. E o irmão dele, nós fomos lá na casa dele não achamos, e fomos procurar a casa do irmão dele se ele estava lá, em São Bernardo. E o irmão dele nos recebeu e ele perguntou assim: o que vocês querem com meu irmão? Qual o interesse que vocês têm nele? Porque esse homem era um homem muito rico. E o irmão dele ficava nos faróis. Sabe aquele shopping que tem... aquele shopping lá perto do Paço Municipal, shopping Metrópole? Ele ficava num daqueles faróis pedindo esmola. E nós ajudamos ele frequentou a igreja, a CQL no começo. E o irmão perguntou para nós por que nós estávamos ajudando, qual era o nosso interesse. Se nós queríamos o dinheiro dele, do irmão dele, né? Nem sabíamos nada, não sabia coisa nenhuma. Então, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu trabalho, porque o apóstolo Paulo era uma pessoa muito bem de vida, muito rica antes. Na verdade, com o evangelho, ele perdeu tudo. Quando ele começou a se dedicar ao evangelho, ele perdeu todos os títulos, as coisas a riqueza que ele tinha, ele passou a trabalhar para Jesus e divulgar o evangelho. Isso se tornou a motivação dele, as coisas eternas. E ele diz assim: não cobicei. A cobiça, queridos, ela abrange a totalidade da vida do objeto que você tem uma cobiça. Eu vou explicar uma coisa, já de cara vocês já vão falar: eita. Segundo alguns rabinos, quando eu vou pesquisar uma coisa, eu pesquiso que todo mundo fala. Alguns rabinos, porque isso está no Decálogo, e os judeus acreditam nos 10 mandamentos, e sabe o que os rabinos falam sobre a cobiça? Eles dizem o seguinte, que quando você, olha, presta atenção, quando você cobiça o que uma pessoa tem, na verdade, espiritualmente você está cobiçando não só aquilo que você está cobiçando, você está cobiçando tudo o que essa pessoa tem.
e tudo o que ela passou. Então, por exemplo, se você olhar para o Silvio Santos, por exemplo, você cobiçar o que o Silvio Santos tem, no combo, fala para o teu irmão assim, no combo, virá todo o sofrimento, todo o perrengue, todas as privações que esse homem teve para conseguir o que ele tem. Com detalhe, pelo fato de a cobiça ser um pecado, e pecado só gera resultados malignos, no final das contas você só fica com a parte ruim de tudo que você está cobiçando. Alguém não entendeu? Precisa eu repetir? Então fala assim para o seu irmão, quando eu cobiço o que uma pessoa tem, eu estou cobiçando também todo o sofrimento que ela passou. Então se você cobiçar a minha esposa, se você cobiçar o marido da sua irmã, você está cobiçando também todas as vezes que ela teve que ir na delegacia denunciar ele. Você vai estar cobiçando todas as vezes que ela teve que buscar ele na biqueira. Você está cobiçando também todos... Amém? Vocês estão entendendo? Pastor, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu vou cobiçar de coisa nenhuma, de ninguém. Alguém pode dizer, pastor, eu, graças a Deus, não tenho esse problema, eu não cobiço nada. É mentira. Porque se a cobiça não fosse um pecado comum do ser humano, não teria entrado nos 10 mandamentos. Aliás, todos os 10 mandamentos são coisas que todos nós devemos observar e lutar todo dia. Por quê? Porque são pecados essenciais. Na verdade, os verdadeiros pecados capitais são esses. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem se prostrará diante delas. Não. Então, os 10 mandamentos, como hoje é o último dia, e esse mandamento de não cobiçar, ele é um resumo. Na maior parte, eu quero falar um pouco sobre 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, queridos, são o caráter de Deus expresso. Você quer conhecer a Deus, você medita sobre os 10 mandamentos, você estuda sobre os 10 mandamentos, que você vai conhecer o caráter de Deus. E não só o caráter, mas a vontade de Deus para o ser humano. Os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 partes. Os primeiros 4 capítulos se referem ao nosso relacionamento com Deus. Presta atenção, fala para o teu irmão assim, os 10 mandamentos, eles falam de relacionamento. Estava dizendo aqui para as irmãs que fizeram o encontro, que a fé, ela não habita na memória. A fé, ela não depende da memória. Você pode conhecer a Bíblia inteira, ter lido 1000 vezes, a sua fé, ela depende, a existência dela, a existência dela, a continuidade dela depende do teu relacionamento com Deus. Eu conheço pessoas que conhecem muito, estudaram muito, tiveram experiências muito mais fortes do que essa que você teve aqui no encontro. Mas por terem abandonado o dia a dia com Deus, o relacionamento com Deus, a conversa com Deus, elas perderam a fé. O camarada que evangelizou Billy Graham, por exemplo, era um grande evangelista. Quem assistiu o filme, depois assiste lá, Billy Graham. Grande evangelista. Billy Graham aceitou Jesus, Billy Graham decidiu ser um missionário, um evangelista baseado nesse homem. E esse homem um dia deu aquelas encarnações. Se Deus fosse bom, não teria... Aquelas coisas que o pessoal pergunta, fica questionando Deus, né? Uns vermes questionando Deus. E ele abandonou. Porque parou de se relacionar com Deus, a pessoa ela para. E ela fica só com a memória da palavra e esquece e perde. É como um marido ou uma esposa que, apesar de conhecer a esposa, o marido profundamente, conhecer toda a história e amar muito, começa a parar de conversar, porque briga, porque não sei o que, para de acertar e vai se distanciando, até que nós vemos alguns casos de pessoas que moram na mesma casa, mas dormem em quartos separados, fala Jeová.
Ou dormem na mesma cama, mas não tem nada a ver mais um com o outro. Porque pararam de conversar. A fé como o amor são coisas que precisam ser alimentadas pelo relacionamento. E 10 mandamentos, eles falam de relacionamento. Então, os primeiros quatro mandamentos dizem: não terá outros deuses, ou seja, não arruma outro. Não farás para ti imagem de escultura, não faça representações, não tome o nome do Senhor em vão, e guarde o sábado, ou seja, guarde um descanso para se relacionar comigo. Deus, ele... 4... E é interessante, irmãos, que dos 10 mandamentos, 4 falam de relacionamento com Deus. E 6 falam de relacionamento com o próximo, com as pessoas. Pastor, mas o relacionamento com Deus não é mais importante? É mais importante. Mas Deus, conhecendo a natureza humana, caída humana, Ele investe muito mais. Ele põe 2 a mais, para que o ser humano resolva os problemas uns com outros. Porque os outros 6 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, já começa em casa. Não mate, não adultere, não diga falso testemunho, e esse último, não cobice as coisas do teu irmão. Quem lembra você sabe aí o resumo da lei do Senhor? O que Jesus fala, o resumo da lei? Qual é o resumo da lei? Vamos lá, 1, 2, 3, 10. Amarás sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 4 primeiros mandamentos, a Deus. Os 6 ao próximo. Fala para o seu irmão assim: Deus prioriza o amor que nós temos uns pelos outros. Se você encontrar gente desviada, gente que parou de buscar a Deus no meio da rua, o que eles vão falar? Eu parei de ir na igreja porque eu tive problema com Deus? Não, com as pessoas. Só que João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, na verdade estará mentindo. Fala para o teu irmão assim: quem ama a Deus e não ama o seu irmão, fala assim para o irmão: trata de me amar, então. Aí você fala: ô pastor, sério mesmo? Então se você não ficar olhando para a mulher da sua irmã aí, para o seu irmão, não ficar olhando para o marido da sua irmã, não ficar olhando para o boi, para o carro, para a casa, para o ministério, se você não ficar olhando para a roupa, o cabelo da tua irmã, para o carro do teu irmão, para a inteligência da tua irmã, entendeu? Para o ministério, para os discípulos. Então, se você parar de cobiçar, aí você vai parar de ter problema. A grande fonte de conflitos, desde pequenininho. Você pega 2 crianças, uma diante da outra, uma vai chegar a tomar a boneca da outra, a menina vai tomar a boneca da outra, vai falar assim: o quê? Vai tomar e vai falar o quê? Minha. Então, desde pequenininho, irmãos, ninguém ensinou. Eu vi algumas crianças brincando lá na minha sala esses dias assim. Teve uma que estava brincando com um brinquedinho. Olha só. E aí ficava aquela briga. Outra queria o brinquedinho, outra brinquedinho é meu, brinquedinho da... Aí arrumaram um outro brinquedinho igual. E deram para que não tinha o brinquedinho. Pois aquela que tinha o brinquedinho, olhou para aquela que recebeu o brinquedinho e falou o quê? Eu quero a dela. Foi ou não foi? Dessa maneira. Quem ensinou? Fala para o teu irmão assim: quem ensinou? Pergunta para o teu irmão: quem ensinou isso aí? Hã? Quem ensinou? Não foi o Denis, não. Quem ensinou? Quem ensinou, irmãos, foi a natureza decaída humana. O ser humano, quando ele abandonou a paternidade de Deus, passou a ser carente de tudo. Ele abandonou a posição de herdeiro e passou a ser um escravo. E uma coisa que escravo sabe fazer muito bem é ficar de olho no que os outros têm. Se você chegar um irmão e encostar em você e falar assim: você viu o carro do presbítero fulano de tal, do pastor? Então, se uma pessoa chegar para você e falar isso aí, você fala assim: está amarrado, espírito de cobiça.
Você viu o marido da fulana? Você viu o patrão como que ele vive não sei o que lá? Então, irmãos, é cobiça. E pessoas que vivem assim, vivem atormentadas. Eu sei que aqui não tem ninguém com esse problema. Mas se por um acaso você tem vivido uma vida de sofrer pelo que os outros têm. Pastor, não é a mesma coisa adultério e cobiçar a mulher do próximo? Não, não é. O adultério é um ato que é o resultado da cobiça. Primeiro você comete o pecado da cobiça, depois você vai lá e comete o pecado do adultério. Na verdade, a cobiça é um pecado mais essencial do que o adultério. De todos os 10 mandamentos, o 10º mandamento, ele é diferente de todos os outros, porque todos os outros lidam com atitudes, com coisas que você faz. Se prostrar diante de outros deuses, adorar outros deuses, não guardar o dia do Senhor, matar, roubar, são coisas que nós fazemos. A cobiça você não faz nada. A cobiça é um pecado da alma, um pecado do coração. Você pode passar a vida inteira sendo atormentado com esse pecado e ninguém vai descobrir. Porque ele é interior, ele é você com você mesmo. Só você e Deus sabe. De vez em quando você vai demonstrar isso fazendo algumas coisas. Matando, roubando, adulterando. Tentando receber adoração, gostando de honra. Tudo que Satanás fez. Primeiro camarada que cometeu esse pecado no universo foi Satanás. Estava lá belo no céu. Vivendo lá, querubim ungido, sinete da criação, sinete dos anjos, padrão. A Bíblia diz que Satanás, ele tinha instrumentos musicais, nele foram criados instrumentos musicais, ele era um ser diferente, uma orquestra. Se alguém pode dizer que ele era a 4ª pessoa da Trindade, você não está sendo tão incorreto. A 4ª pessoa da Trindade é uma brincadeira, viu, irmãos? O pastor inventou uma doutrina nova, que a Trindade tem 4, né? A Trindade é 3, né? Até um dia que surgiu um sentimento, fala comigo, sentimento. Surgiu um sentimento, e qual sentimento surgiu dentro de Satanás? Cobiça. A cobiça levou ele à rebelião. Ele cobiçou o quê? Ele cobiçou a glória de Deus, ele cobiçou a adoração que as pessoas tinham de Deus, e isso levou ele à rebelião. Ele tomou a decisão de sair, de se colocar contra, e convenceu 1/3 dos anjos por causa da cobiça. Quem está entendendo está sendo falado aqui. Eu vou ler agora os 2 textos que falam disso. Não da queda de Satanás, mas do mandamento. Primeiro está em Êxodo 20:17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu irmão, não cobiçarás a mulher do teu irmão, do teu próximo, nem o servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo, isso foi originalmente dado no deserto. E depois, quando eles já estavam indo para a terra prometida, isso foi relatado novamente em Deuteronômio 5, versículo 21. Diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, aqui já vai direto para a mulher. E não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pastor, qual a diferença entre um e outro? A diferença que nesse começa com desejar a mulher. Aqui está dizendo de desejar uma pessoa que não é tua. Pastor, eu sou solteiro, não tem esse problema. Então, quando você é solteiro, deseja uma mulher, ou você solteira, deseja um homem que não é o teu marido. Ah, pastor, e como que eu vou saber? Então, é fácil saber. É na hora que você se casar com uma pessoa, aí você vai saber que é o teu marido, que é a tua esposa. Então, aqui está dizendo que cobiçar é desejar para si uma pessoa que ainda não é.
Pastor, então como que eu vou casar se eu não sei se é meu? Então, você vai sendo amigo, vai fazendo, vai se comprometendo, vai sendo amigo, comprometendo, e aí chega uma hora que você decide casar. Aí na hora que você estiver casado, aí você fala assim, essa pessoa é minha esposa, meu marido. Pastor, como é assim então? Nós precisamos reaprender, irmãos, o que é padrão de Deus. O que é padrão de Deus? E aqui tem um elemento novo, fala de campo. Por quê? Porque eles estavam no deserto e eles não tinham campos ainda, eles não tinham terras ainda. Mas quando agora em Deuteronômio, agora tem eles se aprofundam mais e falam, não cobiçarás o campo do teu irmão. Aliás, eu vou contar uma história aqui de alguém que desejou o campo de uma outra pessoa. A queda do homem começou com a cobiça daquilo que não era seu. Satanás cobiçou o trono de Deus, como eu já disse. E depois ele passou isso para a mulher, para Eva. Olha isso. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável. Como que era a árvore, irmãos? Desejável. Ela desejou para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Irmão, fala para o teu irmão assim, todo pecado nasce como? Desejo. Pastor, é errado eu ter desejo? Não, irmão, não é errado. O problema é quando você dá vazão para um desejo errado. Na Bíblia é chamado de concupiscência, ou um desejo maligno. Porque nós seres humanos, irmãos, nós vivemos tendo desejos o tempo todo. Aliás, muitos de vocês vieram para cá porque desejaram vir para cá. Muitos de vocês colocaram essa roupa porque você desejou essa roupa. Desejou colocar e você colocou. Então nós vivemos baseados no desejo. O problema não é ter desejo. O problema é quando você deseja uma coisa que você sabe que não é aprovado por Deus. Então você olha para um carro bonito na rua e você vai falar assim, eu desejo esse carro, e vai lá, arromba a porta desse carro, faz uma ligação direta e sai andando com esse carro. Não é teu. Desejo maligno. Aí você olha para uma moça e você fala assim, eu quero essa moça de qualquer jeito, eu quero ter ela. E aí você tem ela e não se compromete com ela, não se casa com ela. É desejo maligno. Você olha lá para uma coisa que tem lá na sua empresa, que você não é tua, e você fala assim, eu desejo essa coisa, e eu pego essa coisa e levo para casa. Desejo maligno. Eu desejo que as pessoas me adorem. Eu desejo que as pessoas me aplaudam. Cuidado, artistas. Cuidado, músicos. Cuidado, dançarinos. Que algumas pessoas têm colocado os seus desejos acima da vontade de Deus. E nessa hora, nós perdemos o propósito da nossa existência. Nós nascemos, nós fomos criados para adorar a Deus, não para cumprir os nossos desejos. Aliás, irmãos, quando você deseja o que é do outro, você, presta atenção, faz assim. Deus tem um documento de propósito para a minha vida. Assim, no momento em que eu cobiço a vida da outra pessoa, diz assim, eu estou rasgando o propósito que Deus tem para a minha vida. Sério isso, hein? Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem uma história para você cumprir nessa terra maravilhosa, poderosa, gloriosa. Quando você cobiça o que é do outro, você está negando o plano de Deus para a tua vida. Nesse momento,
que o ser humano passa a ser infeliz? Pergunta que eu sempre faço, tenho feito nesses dias: dá para cortar carne com chave de fenda? Dá, irmão. Lógico que dá. Você pega a chave de fenda, faz um furo, depois faz outro do lado. Depois rasga. Um trabalheiro enorme, um desgaste enorme, um cansaço enorme. E sai um bife que é, ó, porcaria. Qual o problema? O problema é que não nasceu, aquele instrumento não foi criado, não foi construído para fazer aquilo. Por isso que tem muita gente aí cansado com a vida, cansada da vida, cansada do ministério, cansada do casamento, cansada de tudo, porque estão vivendo fora do propósito. Por isso que ficam buscando anestesiar com cachaça, com droga, tentar anestesiar a vida, porque andam fora do propósito e insistem em viver fora do propósito de Deus. E o Senhor te chamou aqui, Ele está dizendo: eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Deus dizendo: eu quero ter um relacionamento com você. E eu quero que você tenha um relacionamento com seus irmãos para cumprir o teu propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao teu próximo como você ama você mesmo. Então, quando foi que começou a cobiça? Lá no céu, com a rebelião de Satanás. Ele cobiçou o trono de Deus. E ele transfere esse sentimento quando você fica olhando para o teu chefe, quando você fica olhando para o teu patrão. Uma vez um camarada chegou para o dono da empresa dele, falou assim: eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu tenho muito mais capacidade, eu que tinha que ser o dono dessa empresa. Aí o patrão, dono da empresa, falou assim: então, meu filho, e você tem toda a liberdade para ser o dono de uma empresa como essa. É só você pagar o preço que eu paguei. É só você fazer o que eu fiz. Ou só você ser abençoado como eu fui. Eu vi um camarada lá, um grande cirurgião, famoso. Você quer ser um grande cirurgião famoso? Mas e os 6 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de especialização, mais as horas, os natais, os anos novos, fazendo plantão, e todo o dinheiro que foi gasto? Ah, não, isso aí não. Dá para entender, irmãos? A cobiça é um sentimento baixo. A cobiça é um sentimento de gente que não é nobre. Não é nobre ser cobiçoso. E a pessoa que cobiça, mais cedo ou mais tarde, ela vai dar bandeira da cobiça dela. Ela vai mostrar que é uma pessoa invejosa. Segunda coisa a notar a respeito da cobiça. A beleza é também uma porta para a entrada da cobiça. Em Provérbios 6:25 diz assim: não cobice no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos. Aqui está falando do adultério. Está falando do adultério, está falando de gente. Vocês lembram, irmãos, quando nós falamos de adultério aqui? Como que entra o adultério na vida de uma pessoa? Hein? Através dos olhos. A pessoa olha, o outro olha, você olha, o outro olha, a outra olha, você olha, e aí fica se olhando, e você fica olhando, e pelo olhar você começa a desejar e cobiçar. Irmão, desculpa, você não quer viver escravo da cobiça? Então para de olhar para aquilo que não é teu. Para de olhar para aquilo que não é teu. Passou, você não olha. Você olhou, você não está cego, aí você olha para o outro lado. Tá legal, um negócio interessante aqui, você olha para o outro lado. Para de olhar, porque o olhar vai fazer você cair. Se tem alguém aqui que está sendo vítima do olhar, para. Eu estava pregando lá em Pernambuco, de repente o camarada falou assim, eu falei, mas como assim?
Irmãos. Como assim? Eu só ouvi a voz de uma outra mulher, eu já fico interessado, eu olho mesmo, e a esposa do lado. Aí você fala assim, nossa, o pessoal deve ter ficado chocado, quem estava em volta. Não, o pessoal ficou assim olhando para o pastor e falou assim, é isso mesmo, pastor, como assim? Explica aí esse negócio aí. Porque nem casando o povo já mais está. Então, se você é oriundo dessas regiões aí do Brasil, que as pessoas não se casam mais, presta atenção no teu casamento, viu? Porque isso é cultural, irmão. Cobiçar o dos outros, cobiçar a mulher dos outros, o marido dos outros, virou uma cultura mundial. Mas tem uns lugares que é mais forte isso. Que é normal, irmãos. Presta atenção, um lugar que é normal, assim, as pessoas acham normal. Isso, homem é assim mesmo. Mas agora a mulher é assim mesmo. É isso aqui mesmo. As músicas, olha as músicas que o pessoal canta. Esse sertanojo, né? Qual o tema? Cobiça, desejo. E sempre infeliz, né, pessoal? Né, irmão? Fala pro teu irmão assim, sempre infeliz. Quanto mais se deseja, mais infelizes as pessoas ficam. Infelizes. Então, a beleza. Mas é coisa linda. Olha que carro lindo. É lindo, mas não é teu. Que esposa linda, mas não é tua. Que homem lindo, mas não é teu. Amém? Tem mulher que fica louca, né? Que perde o nenê. Quem já ouviu falar dessa história assim? Vai lá, perde o nenê, o filho morre, ela vai lá e rouba outra na maternidade. Rouba, leva embora. Aí você vem encontrar a pessoa loucona lá. É meu. Louco. A gente fica louca pela cobiça. Doido pela cobiça. Irmão, fala a verdade. Uma pessoa, para se reunir com outras pessoas e falar assim, aí mano, nós vai lá, entrar naquele banco, tá louco. E é o seguinte, nós vamos com essas armas, aí você vai para aqui, aí você pega o vigilante e não sei o que lá, e o outro fica segurando aqui. Que doideira! Dá uma coragem, é uma coragem. É um negócio, irmão, para uma pessoa entrar num banco, irmão, com empresa de segurança, com porta detector de metais, o cara entrar, ir lá e roubar um banco, é muita cobiça, é muito desejo. E vai lá e rouba. Daqui a alguns meses, está o quê? Roubando de novo. Porque é um dinheiro amaldiçoado. Tudo, fala para o seu irmão assim, tudo que é fruto de cobiça é amaldiçoado. Uma vez chegou uma moça, você lembra, pastora Carmen? A moça chegou para nós e falou assim, eu fiz uma macumba para conseguir o fulano de tal. A gente se encontrou com essa pessoa depois de um tempo, ela desesperada, assim, eu não sei mais o que fazer. Porque na hora que o fulano de tal chegou na minha vida, na hora que eu consegui, na mesma hora que eu consegui, eu peguei nojo dele. E aí vai lá, faz macumba, coloca na boca do sapo, e vai lá, coloca o nome lá, e faz tudo macumba. A base da macumba, a base da feitiçaria é sempre a cobiça. Então eu já vi gente assim, fala assim, eu tenho fé em Deus, que fulano vai morrer. Que Deus é justo, e coloca Deus no meio da história. Deus é justo, irmão. Vê vocês, se ele fosse usar agora a justiça total dele na sua vida, na nossa vida, que desejamos o mal. Uma vez eu estava com uns seminaristas, estava assim conversando, e um estava passando um perrengue lá, estava com um problema.
ele estava com a garganta cheia daquelas bolhas de pus. Depois nós ficamos sabendo que ele vivia falando mal da liderança da igreja. Aí, a gente não sabendo de nada, ele lá com febre. Aí eu levei ele no pronto-socorro. E aí, depois de uns dias, estávamos em volta numa conversa. Ele falou assim, eu falando para ele que nós precisamos consertar a nossa vida. E ele falou assim, mas eu só quero para a minha vida. E virou assim para o céu, falou assim, eu só quero o que eu mereço. Quando ele olhou, não tinha mais ninguém em volta dele. Você é louco? Eu fui o primeiro que saiu correndo. Eu só quero o que eu mereço. Vem um raio em cima meu, aí pega todo mundo. Fala para o teu irmão assim, nunca diga, eu só quero o que eu mereço. Porque segundo a Bíblia, nós merecíamos o inferno. E nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus, demonstrada naquela cruz. Se hoje nós somos libertos do inferno, da morte, de uma danação eterna, é porque Deus teve misericórdia de nós. A cobiça é um pecado que gera outros tipos de pecado. Toda pessoa que cobiça, ela vai acabar fazendo outras coisas. Fala aí para o seu irmão um dos pecados que a pessoa, por causa da cobiça, assassinato, roubo, e todos, a idolatria, feitiçaria, rebelião, tudo oriundo da cobiça. Quarto lugar, o apóstolo Paulo menciona a cobiça como fonte da concupiscência. Concupiscência é o desejo mau, desejo para coisas más. Uma pessoa que fica desejando coisas boas o tempo todo, só que dos outros. Irmão, ter um emprego bom é pecado? Não. Você desejar um emprego igual ao do irmão é pecado? Não. Agora, você desejar aquilo que é dele é pecado. Então, irmãos, a concupiscência, você vai treinando com coisas boas. Tem gente que vai pegando mania de olhar para o que é dos outros, das coisas boas. Mas isso vai chegar uma hora que você vai desejar uma coisa ruim, mesmo. Porque já está num caminho. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Existe uma coisa que chama-se pecado. Pecado são pecados. Existe pecados, existe o pecado. Pastor, que é isso? Nunca ouvi isso aí, O que são pecados? Pecados são atitudes pecaminosas, são coisas erradas que nós fazemos, erros que nós cometemos diante de Deus. Agora, o pecado é uma coisa, é uma atmosfera, é uma pátria, é uma identidade. A Bíblia, você vai ver a Bíblia falando de pecados, de coisas que você faz, e fala de o pecado, porque estás debaixo da graça, não debaixo da lei, e o pecado jamais terá domínio. O pecado é muito mais do que coisinhas que a gente faz errado. Eventualmente a gente faz coisas erradas, não tem como, somos humanos, pecados. Mas o pecado de uma forma instituída, estabelecida, sistemática, não tem mais, nós não estamos mais debaixo disso, porque nós não estamos debaixo da graça, que nos dá, o que é a graça? A graça, ela nos dá a capacidade de vivermos uma vida livre do pecado. Livre do pecado, não livre de cometer algumas coisas erradas, eventualmente, mas do pecado como um domínio, como uma filosofia. Quando eu falei de uma cidade, de uma região inteira, irmãos, debaixo de pecado, que é chamado de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando quando o pecado é normal. No Brasil, irmãos, é normal fazer gato. Ir lá, subir no poste da Eletropaulo e catar uma luz lá. É normal você fazer net gato. É normal você fazer uma ligação para água. É normal mentir na hora de vender uma coisa. Normal. Normal passar no farol vermelho. No horário. É normal mentir. E para alguns é normal já adulterar, é normal roubar. Fala para o teu irmão assim,
Se você roubava, deixa de ser ladrão. Porque se você continuar ladrão, você vai acabar roubando de novo. O que nós precisamos, irmãos, é mudança de natureza. E a concupiscência, olha isso. O que diremos, pois? É a lei o pecado? Isso aqui é muito profundo, irmão, não dá para explicar isso. Levaria muito tempo. De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então nós sabemos que hoje nós temos consciência de que cobiça é um pecado que leva nós a cometermos outros pecados. O cristão deve aprender a lição dos israelitas no deserto sobre cobiça. Quinto argumento. O cristão deve aprender a lição dos israelitas no deserto sobre cobiça. Olha que primeiro, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 6 diz: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então nós vimos lá o pessoal no deserto. Irmãos, presta atenção. Eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, o povo de Israel. Eles, em menos de 15 dias, eles chegariam na Terra Prometida. Menos de 15 dias. Se estava a Terra Prometida, eles chegariam em 15 dias. Eles levaram, quantos anos? 40 anos para chegar. Fala para o teu irmão assim, tem coisa que era para já estar na tua mão. Mas por causa da tua cobiça, está longe de você conseguir. É aquela pessoa que está num emprego, sabe quem conhece? Está num emprego e ela fala assim, ela diz assim, pô meu, eu estou trabalhando muito nessa espelunca aqui. Eu merecia ganhar que nem o meu chefe. E aí, irmãos, ele começa a ficar indignado, chateadinho, porque está sendo injustiçado. Ele começa a fazer o quê? Boicotar. Boicotar. Ele começa a fazer o essencial. Freio de mão puxado. Chega em cima da hora, ou chega com 5 minutos de atraso. Ele começa a fazer só aquilo que mandam. Ele não se dispõe a fazer mais. Daqui uns dias ele vai procurar o nome dele e fica sabendo que ele foi mandado embora. Por quê? Porque a cobiça fez ele ficar triste. E a tristeza fez ele diminuir a qualidade do seu trabalho. E essa diminuição fez com que o empregador, apesar de ter que lidar com um monte de encargo, preferiu e achou mais lucrativo despedi-lo. Por quê, irmão? Ah, não, pastor, eu trabalho por conta própria. Mais ainda. É aquele chorinho. É aquela coisinha que você faz a mais. Você fala assim, meu, o cara está abusando de mim. Está abusando. Ele está abusando. Não tem problema, irmão. Deixa, não tem problema, não. Deus é o teu juiz. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda. Pediu tua capa, pediu teu colete, dá a capa. Bofeteou um lado, dá outro. Ah, pastor, eu não sou otário. Então, é os espertão, que são os que cobiçam as coisas dos outros, que ficam sempre para trás. E aquelas pessoas humildes que falam assim, tá bom, eu faço, beleza, o mais rápido possível. Essas pessoas são pessoas que Deus se agrada. Falta um pouco de humildade para nós, irmãos. Pessoas que não são humildes, elas não prosperam. Porque elas não aprendem. Elas acham que sabem tudo. Espertonas. Minha mãe falava assim, vocês são os espertões. E como que a gente sofre, irmãos? Por perder tempo cobiçando o que é dos outros. Fala para o teu irmão assim, para de cobiçar o que é dos outros. Para de ter desejos malignos. E seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Aliás, irmãos, pessoas que cobiçam dos outros nunca são gratas pelaquilo que Deus deu. Deus deu um monte de coisa para a gente. Aí, ao invés de nós falamos, Senhor, obrigado. Agora, fala para o teu irmão assim, para quê que Deus vai te dar
mais coisas se você é ingrato. Para que ele vai te dar? Para que você despreze aquilo que ele está te dando e fique olhando nas coisas dos outros? Então, sexto lugar, ninguém é suficiente forte para brincar com o pecado e sair ileso. Fala para o teu irmão assim, não brinque com o desejo maligno, não brinque com isso. Olha só o que Tiago 1, 14 e 15 diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Qual o final da vida de alguém que vive com concupiscência, com desejos malignos? Final é a morte espiritual, é a morte do casamento. O camarada que deseja a esposa dos outros, o marido das outras, o que acontece com o casamento dela? Morre. Pessoa que deseja o discípulo dos outros, o ministério morre. Pessoas que vivem desejando que a dos outros vira criminoso, tem a morte da sua liberdade. Procura estar contente. O apóstolo Paulo diz assim, contente com todas as coisas. Tem um caso na Bíblia, eu vou encerrar falando sobre esse assunto, contando esse caso, de um homem chamado Nabote. Nabote tinha uma terra, e ele deu azar, irmão, de a terra dele ser bem na frente do palácio do rei Acabe. Ele tinha uma terra de herança, e essa terra era um pomar, bem de frente para o palácio do rei Acabe. Rei Acabe querendo ampliar o seu jardim, fazer uma horta, vai e chega para Nabote e fala assim, Nabote, eu queria a sua terra. Você pode me vender, eu te pago um bom preço. Se você não quiser me vender, eu posso te trocar, eu posso te dar uma terra muito maior e muito melhor do que essa que você tem. Só que Acabe estava tentando negociar com uma coisa que para o judeu era inegociável naquela época. Porque fazia parte da cultura que a pessoa ela tinha uma terra, presta atenção, irmãos, uma terra, uma coisa que era de família, coisa que a pessoa comprava, vendia, era negociável. Agora, coisa que era herdada de família, a pessoa ficava. Pra você ter uma ideia, uma herança, a pessoa só perdia quando ela ficava endividada. Presta atenção no que eu vou falar. A pessoa ficava endividada e ela pagava com a terra dela a dívida dela, que era da família. Depois de 50 anos, a cada 50 anos tinha uma coisa chamada jubileu, em que tudo que a pessoa tinha perdido por causa de dívida, aquilo era perdoado. E aquilo voltava para a família dela. Então, era muito importante. Não era só uma questão financeira, era uma questão religiosa, era uma questão cultural, era uma questão de família. Então ele falou assim, não dá para mim fazer isso, não posso vender. E Acabe, um rei moleirão, um camarada, ficou lá triste, ficou lá depressivo. Fala para o teu irmão assim, fala para ele, olha para o teu irmão. Direita e da esquerda. Fala assim, se você anda entristecido e fica chateadinho das coisas que você não recebe, primeiro, você é um mimado. E você pode estar entrando numa armadilha de concupiscência, de desejo maligno. Ele vai e fica depressivo. Entra no quarto dele e fica na cama. Tranca a porta e fica no escuro, porque os outros estão tendo as coisas que ele não tem. Só que ele era casado com uma mulher que não conhecia a cultura daquele lugar. Era uma pagã, uma mulher endemoniada chamada Jezabel. E Jezabel fala assim, por que você está triste, marido? Ele fala assim, porque o camarada não quis me vender a terra para mim.
Ela falava assim, não quer vender? Não tem problema não, a gente resolve isso aí. Ela vai lá, contrata uns camaradas que cometem que transgride o nono mandamento. Qual o nono mandamento? Não, nono mandamento. Nono. Semana passada nós falamos. Não dirás falso testemunho. Falaram que ele tinha blasfemado Nabote, coitado. E aí ele foi morto, apedrejado por acusação falsa. E Jezabel falou assim, o camarada lá morreu, foi apedrejado. Você vê que coisa. Foi um acidente, um monte de pedra caiu em cima dele. Vai lá e toma a terra dele. Está entendendo, irmão? Por causa da cobiça. Vários crimes foram cometidos. Assassinato, mentira, falso testemunho. Isso está em 1 Reis, do versículo 21, capítulo 21, de 1 a... Eu nem vou ler porque é muita coisa. De 1 a 16. Anota aí para você estudar, para você dar uma lida, na hora que você for dar na célula. A palavra de hoje é simples, irmãos. É isso. Todos os 10 mandamentos, eles falam de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Em relação aos homens, a perda do relacionamento, quando nós ficamos chateados, quando nós ficamos em guerra com nossos irmãos, sempre, ou quase sempre, é por causa do desejo, da concupiscência, desse desejo maligno, chamado de cobiça, no 10º mandamento. O Senhor tem chamado, queridos, nos chamado para viver uma vida em paz. Pessoa que vive cobiçando, ela vive atormentada de dores. Ela se associa a Satanás, porque ela acaba mentindo. Ela começa a cometer um monte de pecado para conseguir aquilo que ela quer, como mentira, como roubo, assassinato de reputações. Por exemplo, agora, o ano que vem, vai ter disputa eleitoral municipal. Aí que já começa, já estou vendo na internet já, alguns que já são candidatos, já falando mal dos que eles sabem que estão nas pesquisas na frente. E começa a falar mal. Então, por sede pelo poder. Quem tem notado isso no Brasil, irmão? Uns camaradas apoiaram um certo candidato, porque sabia que o candidato estava à frente, e associaram o nome deles a esse candidato. Quando o camarada ganhou, na outra semana romperam e começaram a falar mal do camarada que ganhou. Por quê? Porque eles querem ter o lugar. Eles querem o lugar do outro. Irmão, a pessoa querer ser presidente, ser governador, nós vivemos um país democrático, a pessoa luta. Agora, trair e falar mal, virar as costas só por causa do interesse. Aí tem 2 meninas, amicíssimas, 2 moças amicíssimas. Só que de repente uma descobre que a outra está interessado no mesmo rapaz. E a amizade? Acabou a amizade. Por causa da concupiscência. Por causa da concupiscência, houve o primeiro assassinato. Caim matou Abel. Por inveja, por ciúme, por desejar o que o irmão tinha. Ou seja, o irmão tinha o favor de Deus. Se você conhece alguém, irmãos, que é beneficiado, alguém que está tendo uma bênção, alguém que está recebendo uma coisa boa, faz assim, querido. Peça para Deus te dar alegria, felicidade, por aquilo que a pessoa tem. Quanto mais alegria que você tiver pelo que os outros têm, e festejar junto. Por isso que a Bíblia diz, né? Chorar com os que choram
e rir com os que riem. Depois de estudar sobre esse assunto, eu cheguei a uma conclusão que é muito mais fácil nós chorar com os que choram do que rir com os que riem. A pessoa está sofrendo, você diz, está sofrendo, coitado, vamos chorar junto. Oh. Mas quando a pessoa está feliz, está recebendo, está fazendo aquelas fotos no Facebook, no Instagram, aquelas fotos de praia, aquelas coisas, né? Aí você fala, eita, só para mim que não vem as coisas boas. E aí é onde que nasce, irmãos, a tristeza, a decepção. E isso leva muitas pessoas à depressão. Porque com ela, na cabeça dela, tudo dá errado. E é mentira, irmão, isso é mentira. Deus deu uma porção para cada um, você tem a sua porção. Presta atenção na tua vida. Presta atenção no teu relacionamento com Deus. Não fica olhando, o irmão é tão ungido. Olha aquele irmão, como que ele prega. Olha aquele irmão, como ele é tão legal. Todo mundo gosta de ficar com essa pessoa, de conversar. Olha, todo mundo gosta de estar com ela. Então, irmãos, seja agradável. Seja confiante. Seja uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de conversar. Que aí, tranquilo, semeia. O cobiçoso, ele não semeia, né? Ele semeia palavras negativas em relação aos que ele tem inveja. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Quem gostaria de ser liberto